A Europa trata Viktor Orbán com paninhos quentes porque é uma união falhada no que ela própria afirma serem os seus princípios, a começar pela defesa dos princípios democráticos. Agora quer acreditar que alguém que já foi do partido de Orbán pode derrotá-lo e trazer a Hungria de novo para o consenso europeu. Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso e lá encontramos um trabalho de Ana França, que nos apresenta Peter Mayer, o político em quem a Europa aposta para derrotar o autocrata. Jean-Claude Juncker as he welcomed Hungary's Viktor Orbán in Latvia. The dictator is coming. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A batalha eleitoral na Hungria é entre nacionalistas, mas o resultado tem um interesse global. Viktor Orbán, que no som de abertura aparece a ser tratado como ditador pelo ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, é visto como um cavalo de Troia pelos seus parceiros europeus. Trump enviou o seu presidente para animar a campanha do seu protegido na última semana e fechou tentando chantagear o eleitorado ao prometer ajuda económica, mas só se Orbán vencer. A Rússia tem beneficiado da proteção húngara e nesta campanha foram vazadas escutas mostrando o ministro dos Negócios Estrangeiros e o primeiro-ministro húngaro a confirmarem a Lavrov e a Putin a sua lealdade, no que foi visto como traição à União Europeia, porque também houve episódios de espionagem a favor de Moscovo. A melhor aposta para Bruxelas é de grande risco. Peter Mayer era apoiante de Orbán até há 2 anos atrás. Aparece como um nacionalista, mas é descrito como sendo de centro-direita. Tem também ele posições contrárias aos interesses da Ucrânia e não é um indefetível da União Europeia. Mayer é um melão que verdadeiramente só vamos saber quanto vale se vencer as eleições deste domingo e conseguir formar governo. Neste episódio, conversamos com Ana França, a jornalista do Expresso, que acaba de regressar da Hungria. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ana França! Antes de chegarmos ao político do momento, recordemos quem é Viktor Orbán. Consolidou o poder que exerce há 16 anos. A vida dele dava um filme muito parecido com um que está em exibição por estes dias. É, aliás, assim que começas o teu trabalho na revista do Expresso. O que é sentir-se em casa na Hungria? Então, olá, Paulo, obrigada pelo convite. Sentir-se em Casa é um filme que se tornou um sucesso na Hungria. É um thriller psicológico, não tem nada a ver com eleições. Conta a história de uma família que tem uma estranha tradição, de raptar pessoas e tentar convencê-las através de métodos de tortura e de reforço de mentiras e de propaganda que elas um dia fizeram parte daquela família. Então esta é a história de uma mulher que é raptada e que convencem-na que ela já fez parte daquela família através de... Ela é fechada numa cave, tem de escrever o seu novo nome muitas vezes e tudo isso, e quando tenta escapar, porque ela sabe que não é parte daquela família, quase ninguém acredita nela quando ela tenta contar a história do que é que está a passar nesta família. Quem gera esta família é uma espécie de entidade superior que toda a gente quer agradar, e quando ela foge e ninguém acredita nela, é porque toda a gente de alguma forma depende deste papa, não é? Ou do perdão de dívidas, ou de dinheiro que ele já emprestou, ou de favores que ele ainda pode cobrar, e ninguém está disposto a ajudá-la contra esta figura paternal, meio stalinista,
do filme. Claro, o diretor, o realizador do filme diz que não tem nada a ver com Orban. Não foi pensado assim, mas há muita gente a ver o filme mas assim, que depois começou a perceber que... Ou seja, como se fosse o Papa é Viktor Orban, claro. o Estado húngaro e o governo húngaro são essa família que toda a gente depende. E a Rita é a oposição, ela não é... O Rita é o nome dela que ela quer preservar. Mas na família ela é Silvia Arpad, então estão a tentar convencê-la que ela é Silvia, mas ela tenta-se lembrar que ainda é a Rita, e é isso, é a oposição tentar lembrar-se, tentar manter presente aquilo que são, sem se deixarem enredar por estas teias de compadrio que realmente tornam muito difícil seres uma voz de fora, seres uma voz dissonante, não é? Que é um bocadinho o que está a acontecer na Hungria. Pequim, Moscovo, Washington têm grande interesse na vitória de Orban, o cavalo de Troia na União Europeia, mas foi Trump que se empenhou na campanha, primeiro mandando J.D. Vance e depois prometendo ajuda económica. Tu estiveste lá estes dias na Hungria, num comício do J.D. Vance. Tanto empenho significa que as sondagens podem estar certas e Orban perder as eleições? Sim, ele pode perder as eleições. Há poucos dias saiu uma sondagem que coloca o partido de Peter Magyar, o TISA, na maioria constitucional, o que é irrealista, na minha opinião e na opinião de vários analistas e de pessoas no terreno. 2/3 seria mesmo uma coisa extraordinária. Não quer dizer que não se veja esse tipo de há uma coisa que se sente e que não dá para explicar muito bem, que eu imagino que as pessoas terão sentido em outros momentos da história onde eu não estive, como a queda do Muro de Berlim, como os dias estavam cansadas e estavam ao mesmo tempo entusiasmadas com o que pode vir de novo, é isso? Sim, e esse sentimento não é uma coisa explicável por académicos ou mesmo pelas pessoas na rua, é só uma coisa que toda a gente parece estar a partilhar ao mesmo tempo, ainda que é uma energia que se sente nos comícios de Peter Magyar, em sítios onde a população é de 7.000 pessoas e estão 400 ou 500 numa praça minúscula e já não circula na estrada, já não circula da estrada 2 horas antes dele chegar ao local. Isso é uma coisa muito diferente, porque todos os políticos da oposição húngara até agora focaram-se nas cidades ou em cidades médias para tentar virá-las, mas não naquele meio rural onde Orban domina completamente, porque realmente não são sítios fáceis de convencer as pessoas, e eu estive lá e as pessoas não querem falar e têm medo. Portanto, eu imagino que para um político da esquerda ou da oposição também não seja fácil implementar a sua visão nesses sítios, mas Peter Magyar, pelos vistos, tem conseguido, e é possível que consiga vencer. Vencer as eleições é uma coisa, depois conseguir ter a maioria para governar é outra. Já lá vamos conhecer Peter Magyar. Uma das maneiras de o conhecer é aprender a dizer direito o nome dele. Ele formou um novo partido que ganhou balanço nas eleições europeias, depois da mulher dele ter sido despedida do governo de Orban. Que história é esta? Então, fui ver um documentário na quarta-feira, lá em Budapeste, uma sessão especial, um documentário sobre a subida ao poder da oposição, claro, de Magyar, e o documentário começa com essa cena, que é a presidente do país admitir-se porque concedeu um indulto a um cúmplice de um homem que violou crianças. Então o indulto não foi ao violador, mas alguém que encobriu essas violações. E num partido que fez nos últimos 10 anos tanto para definir o que é uma família e proteger supostamente as crianças da sexualização, e que não podem ter contacto com publicidade onde estejam 2 homens, 2 mulheres, foi um duro golpe para o Fidesz, porque a presidente que eles escolheram concedeu um indulto, e depois a Ministra da Justiça, Judith Varga, assina por baixo, porque é essa a lei. Ora, Judith Varga era mulher de Peter Magyar, ele divorciou-se. Já não é? Já não é. Ele divorciou-se. Eles divorciaram-se. Não sei se foi iniciado por ele ou por ela, isso certo, obviamente certo. Não. Divorciaram-se. Mas que esteve relacionado, porque no documentário ele diz que está relacionado com este problema político, porque ele não conseguiu ficar calado, e deu uma entrevista pouco tempo depois
no qual dizia que o Fidesz estava-se a esconder atrás das saias de duas mulheres, ou seja, ele próprio achou que estas duas, tipo a Katalin Kovacs e a mulher dele, que entretanto foi despedida do governo, não é? que entretanto se demitiu. Demitiu-se. Ela demitiu-se, já não é, e chegou a ser considerada, e era óbvio que ela ia ser provavelmente a sucessora de Orbán, porque ela era mesmo muito popular no país. Eu entrevistei em 2021. Ela fala o inglês perfeito, é moderna, é simpática. Eles eram um casal, aquele casal power couple, não é como se chama? Com o casal que poderia aparecer num póster do Embora Fidesz. Ele aí não tinha grande Não, ele não intervenção tinha política. Não, ele chegou a ser um pai de ficar em casa com os miúdos enquanto ela estava no governo e tudo isso. E não eram mesmo um casal jovem, com 3 filhos, com sucesso, e realmente não se antecipava esta quebra. Mas quando o Peter Magyar deu essa entrevista e acusou o Fidesz de se esconder atrás de duas mulheres, ou seja, elas realmente não tiveram culpa, porque aquele indulto não veio delas. Aquele indulto não era possível sem o Orbán. Não, aquele indulto foi pedido ao Orbán por um bispo que sempre apoiou o Fidesz, e portanto só que a Presidente é que pode conceder o indulto, e aí está, concedeu. E a Ministra da Justiça depois teve que secundar, sim. Como é que alguém que há 2 anos era do Fidesz, estamos a falar de Peter Magyar, o Fidesz é o partido do Orbán, gera entusiasmo na União Europeia? Ele é apresentado até em algumas análises como sendo de centro-direita. Sim, o partido dele faz parte do Partido Popular Europeu, é considerado de centro-direita, mas eu tenho dificuldade em classificar Peter Magyar como um europeísta. Primeiro porque ele fala muito pouco da Europa, fala de querer reaver os fundos que a Europa congelou à Hungria por questões de Estado de Direito, por aquilo que a Comissão considera falhas no Estado de Direito, mas ele só fala disso, não fala, por exemplo, da Europa também já ter sancionado a Hungria por maltrato de migrantes, por problemas com a proteção da população ou da comunidade LGBT na Hungria. Esses temas estão completamente afastados de toda a campanha de Peter Magyar, e nós não conseguimos uma entrevista, como aliás ninguém conseguiu, além da Associated Press, em termos de meios estrangeiros, porque eu acho que ele tem medo de poder dizer alguma coisa que vá ser usada pelo campo de Orbán para dizer realmente esta pessoa é pró-Bruxelas. É um melão que só vamos conhecer depois de abrir. É mesmo muito difícil. Mesmo no documentário temos muito acesso a ele, porque ele fala no documentário, claro, mas são perguntas. Não são um jornalista. São perguntas dele próprio, não é? Não são de um jornalista. Sei, então, claro. A Europa está completamente ausente. Fala da família, fala da importância da Hungria na Europa. Ou seja, ele fala nos comícios de serem uma nação europeia. Ele não nega isso e critica o suposto a interferência russa, critica o Orbán estar próximo de Moscovo, mas ao mesmo tempo diz que a política húngara não pode ser decidida nem em Bruxelas, nem em Moscovo, nem em Washington. Então, meio que inclui toda a gente no mesmo. Nós vimos nestes dias, até por lá estar J.D. Vance, muitas bandeiras norte-americanas nos comícios de Orbán e nenhuma bandeira da União Europeia. Não há bandeiras da União Europeia, há uma às vezes, mas não há. Há bandeiras húngaras, muitas bandeiras húngaras, e há uma bandeira que eu fiquei a conhecer nestes comícios, que é uma bandeira húngara com um buraco no meio, na parte branca, que é uma bandeira da Revolução de 1956 contra os comunistas, contra a URSS. E portanto eles estão a recuperar também esses símbolos históricos e a iconografia. Mas isso também era patriótica. No início também era isso, não é? Sim, senhor. Aliás, o documentário tem uma parte fantástica, que é o Peter Magyar a falar na Praça dos Heróis, e essas imagens são intercaladas com imagens do Orbán na mesma Praça dos Heróis em 89 a fazer um discurso contra o RSS. E isso leva-me para Peter Magyar, ou Peter Magyar não é um europeísta convicto. Então é isso que estás a dizer. Não dá para perceber. Quer dizer, ele não vai afrontar tanto a União Europeia como tem feito Orbán, mas não é exatamente um europeísta. Eu acho que ele é um europeísta naquele sentido em que vê a Hungria como parte do Ocidente, como uma nação que não tem nada a ver com a Rússia. E quer dissolver essa confusão na cabeça das pessoas. Ou seja, a Hungria é parte. Eles consideram-se Europa Central, não se consideram Europa do Leste. E
E eu acho que nesse sentido sim, mas continua a ser num sentido transacional, ou seja, benefícios da União Europeia em termos monetários para ajuda, menos compromissos políticos. O partido, o TISA, votou contra o empréstimo à Ucrânia de 90 mil milhões. Não foi só o Fidesz que votou. O partido TISA votou no Parlamento Europeu contra este empréstimo. Ele já disse muitas vezes. Em período eleitoral, também não quer. Sim, claro. Ele já não está no. Pronto, o partido. Isto é no Parlamento Europeu, não é? Ele não disse o que é que ia fazer. Não disse diretamente o que é que ia fazer se chegasse ao governo, mas disse dia 28 de março num comício: ninguém quer um governo para a Ucrânia. Esta frase foi dita por ele. Já deu ideia de querer levar a referendo a adesão da Ucrânia à União Europeia. A língua ucraniana, que se tornou a principal na região da Transcarpátia, onde vivem muitos húngaros. Claro, porque a Ucrânia teve que se defender do que ele considera uma intervenção estrangeira e então acabou por designar o ucraniano como língua oficial também nas escolas de Transcarpátia. E isso é uma coisa que Peter Magyar já disse que não pode ser, porque isso é uma espécie de... Estão a retirar direitos à minoria húngara naquela zona. Ele ainda é capaz de ser ainda mais anti-imigração do que Orbán, na medida em que ele defendeu que as barreiras físicas entre a Sérvia e a Hungria devem estar no sítio para impedir qualquer tipo de reativação da Rota dos Balcãs. Portanto, não estamos a falar. Nunca disse que não era nacionalista. Tudo bem, há nacionalismo e nacionalismo, mas nunca disse que não era. Ele nunca disse que era uma pessoa assim tão diferente do Orbán. Aliás, ele classifica-se como o Orbán de 98 e cresceu com o póster do Orbán no quarto. É um nacionalista, ainda não assumido. Não sei se vai ser. Eu não faço ideia como é que ele vai ser. Há quem diga que depois de ganhar ele pode dissolver um bocadinho esta coisa nacionalista que anda a dizer nos comícios que a nação húngara e tal. Há quem diga que sim, que depois ele vai. Tem aí muita simbologia, não é? O modo como se veste. Muita simbologia. As coisas aparece muitas vezes com um colete com aqueles bordados húngaros das flores, não é? Os bordados húngaros, e também ele fez uma peregrinação de Budapeste à Transilvânia, onde vivem esses húngaros todos na Roménia. Muitas vezes, são 300 km, acho eu, mais ou menos. Muitas vezes vestido com casacos que lembram os militares húngaros do século XVII, com flores, com coroas de flores, com uma espécie de cajado cheio de bandeiras húngaras que as pessoas iam, assim que ele passava nas aldeias, iam colocando. E então há toda essa simbologia. Ele canta, recita muitos poetas húngaros nos seus comícios. Eu tive em 3 seguidos, estive a segui-lo na estrada. E há muita música folclore, não é? Escreves no texto. Sim, nos maiores passam essas músicas. Nos que eu fui, ele canta uma espécie de hino anti-o RSS da altura, que Orbán na verdade também usa. E eu acho que eles estão a tentar resgatar um bocadinho esta coisa de que o patriotismo não pertence a Viktor Orbán, não é? O orgulho nacional não é uma espécie de... não é uma mercadoria que esteja guardada nos cofres do Fidesz. Não é um exclusivo do Fidesz, e isso é muito importante, porque a Hungria realmente não é é um povo muito orgulhoso da sua história, já foi um país muito maior do que é, e eles não têm um bocadinho essa... São muito patrióticos, não é? O nacionalismo em Portugal tem outra conotação, mas eles não veem isso assim, nem na Ucrânia, nem na Polónia. Há países que não veem o nacionalismo como uma coisa má, mas sim como uma arma contra todos os que já os quiseram ocupar, e que nós, se calhar, não temos aqui essa memória. Passado, não é? Nós já tivemos isso, mas já lá vai foi. Muito. Já não temos pouco tempo. Memória viva, não é? Exatamente. Vamos recordar, olhar para os partidos e para a esquerda, designadamente. O Parlamento húngaro arrisca nestas eleições ficar sem esquerda, porque é preciso ter pelo menos 5% para poder entrar. Isso significa que estes eleitores estarão tentados a votar no TISA, no partido do Magyar? Sim, muitos deles sim. Em Budapeste, a maioria das pessoas com que eu falei, desde tradutores, amigos tradutores, eu estive numa coisa bizarra no sábado, que foi um concurso de sósias de Viktor Orbán, a gozar, claro, muito satírico. E era uma espécie de concentração por metro quadrado de pessoas de esquerda. Devia estar naquele bar, de certeza, naquele dia em Budapeste. E toda a gente estava tipo muito entusiasmada com a eleição e muito certa do seu voto. E que não quer dizer que estivessem muito felizes
com as Por ter que opções. votar assim, não é? Mas porque é que estavam entusiasmados? Porque há esta sensação de mudança, não é? E claro, pelo menos tipo, o meu tradutor e a namorada, por exemplo, são muito mais à esquerda do que o que Maiar oferece, e são pessoas muito informadas e leem inclusive também os meios conservadores húngaros que estão associados ao governo do Fidesz, para perceber o que as pessoas pensam, e mesmo assim vão votar com paixão nestas eleições, na mudança, não em Peter Maiar, mas na mudança, que é o que a maioria dos jovens têm dito. Mas não creio que a coligação democrática vá conseguir os 5%, declara Dobrev. O Partido Socialista e o Diálogo e o Momentum não vão concorrer, o Jobbik não vai concorrer, portanto, para evitar... aconselham o voto no Maiar, não? O Momento, sim, e creio que há um outro partido criado há pouco tempo chamado Caminho, de uma pessoa que estava no Tissa e que saiu, e que também aconselha. Ou seja, estes dois movimentos em específico, o Momentum e o Caminho, eles estão a fazer campanha não pelo Tissa, mas estão a fazer campanha contra o Exato. O que é que aconteceu nestes anos que prejudicou o país? Então eles estão a ir a sítios não a falar de votem nisto ou votem naquilo, mas os mídias estão capturados por esta pessoa e apresentam um cartaz, quem é que ele é, que ligações é que tem ao Orbán, e põem um cartaz numa autoestrada. Depois vão fazer um piquenique numa zona rural e dizem que aquela zona está poluída por isto, como a fábrica da Samsung, que é um grande problema neste momento, que Orbán sabia que os lençóis freáticos estavam a ser infiltrados pelaquela poluição, e sabia e não fez nada. E houve uma investigação jornalística que denunciou isso recentemente. Portanto, há todas estes pequenos amiguismos que se vão vendo em coisas concretas, não é? Não avisar a população de que há uma fábrica a poluir o seu lençol freático é uma coisa mesmo muito grave. E porquê? Porque obviamente as pessoas da zona são do Fidesz e têm fundos. Então há toda esta ligação de não denúncia, porque as pessoas recebem dinheiro para o seu... E que está agora a entrar nos meios de comunicação social europeus e internacionais. As pessoas estão a ter mais contacto. Quer dizer, na última semana foram 5 ou 6 escândalos denunciados na comunicação social, que são assim, sim, alguns bombas deles autênticas que são claramente traição à União Europeia e, sim, e trabalha a favor da Rússia, dos negócios estrangeiros, e o próprio Orbán dizer ao Putin que está ao serviço dele. Sim. O partido de extrema-direita, Nossa Pátria, que é popular entre os jovens, é mais perigoso no sentido de rouba mais votos ao Fidesz ou ao Tissa? É assim, eu acho que talvez roube mais votos ao Fidesz. Não faço ideia, porque assim, eu não estou a ver alguém que pudesse votar no Tissa a votar numa extrema-direita mesmo muito extrema, que é, portanto, à direita do Fidesz. Do Fidesz. Acho que rouba mais votos ao Fidesz, naquele sentido em que as pessoas talvez que votam nesse partido, talvez considerem os jovens, como disseste, estão fartos do Fidesz, porque são jovens, mas não estão capazes de votar no Tissa, porque o Tissa é considerado, mais à esquerda. Então eles têm medo disso. Acho que será por aí. Agora, é um partido que acho que diz bastante sobre a sociedade húngara e onde é que a Hungria está, que o único partido que possa entrar no Parlamento além destes dois seja um partido mesmo muito radical. Sim. E nós já dizemos o que dizemos do Fidesz e do Viktor Orbán. Ele está no poder há 16 anos consecutivos, mas está na política de forma ativa desde a década de 90 do século passado. Foi, aliás, chefe do governo pela primeira vez em 98. Para lá das iliberalidades, eufemismo para falar de manipulações eleitorais, o que é que o torna tão vitorioso, ao Orbán? Eu acho que o que o torna Orbán vitorioso, primeiro, ele é uma pessoa, é um ídolo, não é? Da luta pela liberdade na Hungria. Fez parte da Liberal Internacional, o PSD esteve nesse movimento de 85 a 96, o nosso PSD. Portanto, era uma espécie de associação de partidos economicamente liberais e anti-autoritários, não é? Sim, nessa altura lutava contra a União Soviética. Isso. E ele realmente era super carismático, super inspirador, nunca deixou de lutar por isso, mas essa luta transformou-se de alguma forma numa luta menos globalista e mais protecionista dos húngaros. Ele foi percebendo também o que é que estava a acontecer. Sim, não é? Ele foi percebendo que havia ali uma fissura, uma cratera, não é? Quando
quando a esquerda estava no poder na Hungria e ele perdeu por 2 vezes as eleições e depois voltou em 2010. E ele percebeu que o seu movimento só ia vingar se ele se tornasse muito, muito diferente daquilo, não é? Ou seja, se tornasse um defensor da nação húngara acima dos interesses, que ainda hoje é assim que ele faz campanha, dos interesses externos, seja de George Soros, que é um multimilionário húngaro, agora radicado nos Estados Unidos e judeu, que lhe pagou o curso em Oxford. Foi a fundação de George Soros que lhe pagou o curso em Oxford, e que ele agora usa em cartazes assim com iconografia e símbolos um bocadinho antissemitas, na medida em que há referências a dominação do mundo por uma rede. A teoria de conspiração. E portanto há todas essas ironias e essas contradições em Orbán, mas as pessoas que o apoiam e que o conhecem, que já estiveram com ele, dizem que ele é, na verdade, uma pessoa fácil de falar, uma pessoa que consegue parar uma sala quando começa a discursar, uma pessoa que não é nada difícil estar com ele. Ele tem fotografias em que esteve com fogo, bombeiros sempre a defender. Sim, agora nestes discursos que eu vi lá, eu acho que ele parece bastante cansado, naquele sentido em que é muito repetitivo. São 40 minutos de a elite liberal está-nos a tirar o dinheiro, vão dar-lhes o dinheiro, a Ucrânia vai ficar com todos os nossos fundos. E tudo bem, é um tema, mas depois de 7 comícios em que ele unicamente só fala. Mas a política é muito isso. Sim, é verdade. E como é que... mensagem. E na verdade ele tem sido tem tido muito sucesso, portanto certo, não é? Bastante. Vamos saltar a parte que as pessoas podem ler no teu texto sobre as alterações que foi fazendo na Constituição e nas leis eleitorais, que agora o favorecem claramente. Sim. Para passar para a questão dos apoios que ele tem das 3 grandes potências militares, os Estados Unidos, a Rússia, a China, e depois tem 2 inimigos declarados, não é? A Ucrânia e a União Europeia. A minha questão tiveste lá em reportagem, se faz-se notar muito na campanha eleitoral. Sim, como eu estava a dizer, basicamente a Ucrânia tornou-se o tema, não é? O tema da campanha. E eu não consigo ler húngaro, claro, mas há uma ferramentazinha chamada Google Lens que eu usei bastante. Comprei jornais e estava a usar, e até tirei uns prints, não é? Enquanto aquilo que faz é apontar para as letras e trazer o português por cima das letras em húngaro. E todos os jornais para o Fidesz, que são neste momento são cerca de 80% dos meios de comunicação social completamente dominado, que estão dentro desta fundação gerida por pessoas do partido. Aqui não passava pela cabeça de ninguém escrever um título sem ser, entre aspas, a dizer temos de proteger os nossos filhos da guerra. Isto não é uma frase de Orbán, é uma frase do jornal. E depois tem toda uma lista de coisas que Orbán foi dizendo e problemas com este apoio à Ucrânia, que não tem só que ver com envio de tropas, que é uma coisa que todos os apoiantes de Orbán têm martelado na comunicação social e nas rádios e nos comícios, a dizer que os nossos filhos vão para a guerra lutar pela Ucrânia, apesar de não haver, obviamente, nenhum pedido ucraniano para nenhum europeu ir para lá. Estamos muito longe disso, mas há muito isso. E depois também há uma coisa que é pelo menos tão importante como os húngaros, que é se a União Europeia aceitar a Ucrânia, e o António Costa já disse isso, atenção. Não é fácil lidar com um país com aquela produção agrícola, com aquele nível. E então eles usam muito isso, porque a Hungria é o país ex-comunista que mais fundos recebeu entre todo o bloco, não é? Ou seja, é fácil usar isso para... Temos ali um país com 43 milhões de pessoas, maior, gigantesco, em que só a produção agrícola enorme. A França tem as mesmas preocupações, não é uma coisa só húngara. Não, e tem agora, a União Europeia fez um acordo com o Mercosul que não está em vigor porque os agricultores estão contra. Exato. Da Europa. Claro, ou seja, essas coisas são num país que é o país, o 4º país com menos poder de compra na União Europeia e que metade dele é rural e que já vive em situação muito complicada, o que também explica um bocadinho o sucesso de Orbán, porque há um programa de apoio ao emprego público que no seu pico empregou 230 mil pessoas, e essas pessoas lembram-se que foram ajudadas por Orbán. É 250 mil pessoas num país de 10 milhões, que é do tamanho de Portugal. Portanto, 250 mil de votos é alguma coisa. Sim, claro.
Depois as pessoas na Transilvânia. Fidesz tem 2 milhões de votos no melhor resultado, não é? Exato, que foi nas eleições europeias em que o TISA que tornou-se o segundo partido, que foi uma surpresa enorme, nunca poderia ter ganho, não é? O partido tinha 3 meses quando concorreu às europeias, ou 4 meses. Mas isso foi logo, eles celebraram como se fosse uma vitória, não é? Mesmo a sério, claro. Porque nunca na vida pensaram. E isso é muito visível. Sim, é muito visível. E pronto, eu acho que é essa questão que estavas a falar da Ucrânia, é muito presente na sociedade húngara, porque há um grande medo dessas duas coisas, da guerra e da entrada na União Europeia. E depois, quem promete, o que me disseram os apoiantes do Fidesz foi: como é que nós podemos votar noutra coisa se o Orbán é amigo tanto da Rússia como dos Estados Unidos? E da China, já agora, porque é o país da União Europeia que mais investimentos chineses recebe. Sim, e as fábricas no leste, sim. As fábricas de baterias são uma coisa, ocupam 220 hectares de terra negra. E quem lê sobre a Ucrânia sabe que a terra negra, que ocupa uma grande parte da planície na Ucrânia, é a terra mais fértil do mundo. A concentração de nutrientes é enorme. Claro. E portanto foram essas terras que Orbán decidiu vender a chineses para construir uma coisa hiperpoluente e que está a causar um furor brutal em Debrecen. E se calhar, se eles perderem 2 dos 3 assentos de Debrecen, é capaz de ser porque uma associação de mães andou por lá a medir os níveis da poluição na água. Assim. Ativismo político. Para fechamos como começamos. A Europa volta a sonhar com o derrubo do cavalo de Troia. O resultado ali pode estar perto de acontecer ou não uma derrota. E que significado é que isso pode ter nas relações com a União Europeia? Esta tendência do iliberalismo não é irreversível. Na Polónia o PiS perdeu, apesar de continuarem bloqueados porque o presidente continua a ser. Isto é um dos problemas que se vai deparar a Peter Magyar se ele ganhar. Porque o presidente tem poder de fiscalizar as leis que são aprovadas, portanto, como aqui, não é? Pode mandar para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional está completamente dominado pelo Fidesz. E portanto isto é só um exemplo muito concreto de como é que o Peter Magyar, sem a maioria de 2/3, que provavelmente não terá, vai ser um autêntico bloqueio completo, porque depois, além por exemplo, há um conselho para o Orçamento de Estado, que é dominado também por economistas do Fidesz, que tem que aprovar o Parlamento, que tem que aprovar o orçamento, não é só o Parlamento que o aprova, é também esse conselho de budget. Primeiro. E portanto, obviamente, se ele não conseguir aprovar o orçamento, também vai cair porque o Presidente pode dissolver, como aqui, exatamente igual. Não é impossível. Em março o referendo de Meloni pela reforma constitucional falhou em toda a linha. Portanto, existe resistência na Europa a estes movimentos iliberais. Portanto, eu acho que é possível ele ganhar. E também é possível que ele acabe por se entrosar na União Europeia de uma forma mais fácil do que Orbán, porque Orbán tornou-se mesmo uma pedra, não é? E então, até por contraponto pode ter na União Europeia um grande aliado, um Magyar. Se ele quiser fazer isso, as fontes com quais falámos para o texto da revista dizem que há uma esperança que depois dele ganhar esta coisa anti-europeia, anti-Ucrânia, o veto a tudo que tem que ver com a Ucrânia, o veto às sanções contra a Rússia, isso acaba por se dissolver, não é? Ele pode fazer isso de formas inteligentes, pode vender isso para dentro do país, a dizer que se eu não fizer isto não vêm os fundos, e portanto ele pode fazer isso, não é? Que dizer, olha, vou fazer aqui umas aproximações à União Europeia para eles nos darem os nossos fundos e nós não temos de depender ainda da Rússia nem dos Estados Unidos. Portanto sim, eu acho que é possível essa aproximação. É possível à União Europeia e é decididamente o que os votantes do TISA esperam, que a Hungria se volte a aproximar do caminho europeu e que se afaste do caminho russo. Dar nome a um filho é um grande acontecimento. Sobre esse ser, ainda por nascer, a única certeza que se tem é que irá entrar no mundo com o nome que lhe atribuíram. Mas os nomes revelam mais, muito mais. Viagem ao mundo fascinante da onomástica, num trabalho de Ana Soromanha. Na Europa, Portugal é um dos países que mais dependem dos carros para a mobilidade urbana. Segundo a Comissão Europeia, o automóvel é o meio de transporte mais utilizado pelos residentes em Lisboa e Braga. Um trabalho de João Sandfeld. Proibida desde a década de 80, a caça à baleia
continua a marcar a história e a memória dos Açores. A Sara Sousa Oliveira foi ouvir os antigos baleeiros e conhecer as novas formas de integrar os cetáceos na vida do arquipélago. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.